Existem momentos em que a melhor resposta não é falar, nem explicar, nem provar. É desaparecer. Não para fugir, mas para se reconstruir longe do barulho, longe das expectativas, longe das versões antigas que os outros insistem em manter vivas. Quando você some em silêncio, algo começa a acontecer dentro de você. E quando volta, não volta para ser aceito. Volta irreconhecível. Se isso faz sentido agora, fica comigo até o fim. Se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. O que você vai ouvir aqui não é confortável, mas é necessário. Desaparecer não é sumir do mundo, é retirar acesso, é parar de se expor enquanto ainda está em formação. Toda evolução verdadeira acontece no silêncio. O estoicismo ensina que o crescimento mais sólido não precisa de testemunhas. Enquanto alguns precisam anunciar mudanças, outros simplesmente mudam. E essa diferença separa quem busca validação de quem constrói poder pessoal. Quando você continua visível enquanto ainda está frágil, o mundo interfere. Opiniões entram, julgamentos contaminam, expectativas pressionam. Desaparecer é um ato de proteção psicológica. É dizer para si mesmo: agora eu foco, agora eu afino, agora eu cresço sem distração. Quem não entende isso chama de fuga, mas quem entende chama de estratégia. A maioria das pessoas nunca evolui porque nunca se afasta. Continua disponível demais, acessível demais, explicável demais. O estoico faz o oposto. Ele reduz estímulos, reduz palavras, reduz presença e aumenta a disciplina. Corpo, mente, rotina. Enquanto ninguém está olhando, ele trabalha. E esse trabalho silencioso cria algo que não pode ser copiado. Evoluir dói porque exige abandono. Abandono de hábitos, de versões antigas, de pessoas que só conheciam quem você era, não quem você pode se tornar. Quando você começa a mudar de verdade, alguns vão estranhar, outros vão tentar te puxar de volta. É por isso que o silêncio é essencial. Você não debate sua evolução. Você vive. Existe uma fase em que você não deve ser encontrado. Não porque se acha melhor, mas porque está em processo. Quem interrompe o processo atrasa o resultado. O estoico entende que resultados falam mais alto do que explicações. Ele aceita ser mal interpretado agora para ser respeitado depois. E isso exige maturidade emocional. Enquanto você desaparece, algo interno se ajusta. Você para de reagir, para de provar, para de se justificar. Sua energia deixa de ser espalhada e começa a ser concentrada. E energia concentrada vira presença forte. Uma presença que não implora atenção, que não pede espaço, que simplesmente ocupa. Voltar irreconhecível não significa arrogância. Significa coerência. Significa que você não volta para negociar limites que já aprendeu a respeitar. Você não volta para repetir padrões. Você não volta para se encaixar. Você volta com critério, com silêncio, com postura. E isso muda a dinâmica com qualquer pessoa. Quem te conhecia antes pode tentar acessar a versão antiga, mas ela não existe mais. Não porque você fingiu mudar, mas porque realmente mudou. E mudanças reais não precisam ser anunciadas. Elas são sentidas. No jeito de falar menos, no jeito de observar mais, no jeito de não se explicar. O estoico não desaparece esperando aplausos no retorno. Ele desaparece para alinhar mente e ação, para que, quando volte, não precise de aprovação. Porque quem evolui de verdade não busca ser reconhecido, busca ser sólido. E solidez não depende de ninguém. Enquanto você está fora de cena, o mundo segue. Pessoas seguem. Mas algo curioso acontece. Quem some com propósito raramente é esquecido. Porque a ausência consciente pesa mais que presença carente. E quando você volta, não precisa dizer nada. O contraste diz por você. Desaparecer, evoluir, voltar irreconhecível não é um jogo externo. É um compromisso interno. Um pacto silencioso consigo mesmo de não desperdiçar mais potencial, tentando ser aceito por quem não acompanha seu crescimento. E quando você honra esse pacto, algo muda para sempre dentro de você.
Voltar irreconhecível não é sobre surpreender os outros. É sobre não se reconhecer mais nos antigos limites. É perceber que aquilo que antes te abalava hoje não te move. Que aquilo que antes exigia reação agora encontra silêncio. E esse silêncio não é vazio. É controle. É domínio interno. É resultado de quem passou tempo suficiente consigo mesmo para não depender mais de estímulo externo. Durante o período em que você desaparece, algo essencial acontece. Você deixa de viver em função da resposta alheia. Não espera mensagens, não espera validação, não espera aprovação. Você cria uma rotina que te sustenta. Corpo ativo, mente disciplinada, emoções observadas, não seguidas. O estoico entende que quem não governa a própria mente sempre será governado pelo ambiente. A evolução verdadeira não é confortável. Ela exige constância quando ninguém está olhando. Exige escolhas repetidas sem recompensa imediata. Exige dizer não para distrações que aliviam no curto prazo, mas atrasam no longo. É nesse ponto que muitos desistem. Porque não há plateia, não há reconhecimento, só você e o processo. E é exatamente por isso que funciona. Quando você retorna, não retorna com discurso, retorna com presença. Algo em você está diferente. Não é algo que se explica, é algo que se sente. Seu olhar está mais firme, seu corpo mais alinhado, suas palavras mais medidas. Você não ocupa espaço com ansiedade, você ocupa espaço com calma. E calma é uma forma avançada de poder. As pessoas tentam entender o que mudou. Algumas vão atribuir à sorte, outras ao acaso. Poucas vão perceber que foi disciplina, que foi silêncio, que foi tempo investido longe do barulho. O estoico não corrige interpretações. Ele não precisa ser compreendido para estar em paz. Ele sabe o que fez. E isso basta. Voltar irreconhecível também significa não reabrir portas antigas só porque agora você é mais forte. Algumas portas foram fechadas para proteger o que você estava construindo. Reabri-las seria trair o processo. Crescer é aprender a respeitar suas próprias decisões, mesmo quando ninguém mais lembra do motivo. Você passa a escolher com mais critério. Pessoas, ambientes, conversas. Você não entra em tudo, não responde a tudo, não se envolve com qualquer energia. Isso não é isolamento, é seleção. Quem aprende a selecionar preserva o que construiu, e quem preserva continua evoluindo. O estoicismo ensina que não é o mundo que precisa mudar, é sua relação com ele. Quando você desaparece para evoluir, você redefine essa relação. O mundo deixa de ser algo que te molda, passa a ser algo que você atravessa com consciência, e isso te dá uma liberdade rara. O retorno irreconhecível não é um evento, é um estado onde você não se perde tentando agradar, onde você não se diminui para caber, onde você não se apressa para ser visto. Você se move no seu ritmo, e quem acompanha, acompanha. Quem não acompanha, fica para trás sem conflito. No fim, desaparecer foi um ato de respeito próprio. Evoluir foi uma consequência. Voltar irreconhecível foi inevitável. Não porque você quis impressionar, mas porque decidiu não desperdiçar mais sua energia sendo a mesma pessoa em ambientes que exigiam menos de você. E quando alguém pergunta o que aconteceu, você não responde com palavras. Sua postura responde. Seu silêncio responde. Sua estabilidade responde. E isso encerra qualquer dúvida. Você não voltou para ser notado. Você voltou porque já não precisava mais desaparecer. Você começa a entender que desaparecer não foi sobre se esconder, foi sobre se encontrar, sobre retirar camadas que não eram suas, sobre desmontar personagens criados para agradar, pertencer ou evitar conflito. No silêncio, sem plateia, você finalmente se escuta. E quando isso acontece, não há volta para a antiga versão. Há um ponto em que você percebe que a pressa era medo. Medo de ficar para trás. Medo de não ser visto. Medo de não ser lembrado. Quando esse medo cai, o tempo muda de forma. Você não corre mais, você constrói.
E quem constrói não tem ansiedade por retorno imediato. Tem compromisso com o processo. O estoico entende que o mundo recompensa resultados, não intenções. Por isso ele se afasta enquanto ainda está imperfeito, enquanto ainda está ajustando. Ele não se expõe cru, ele se prepara, porque voltar irreconhecível exige mais do que vontade, exige constância silenciosa, exige repetir o básico todos os dias sem glamour. Nesse período, você perde algumas pessoas, não porque mudou para pior, mas porque mudou para um lugar onde elas não alcançam. Algumas vão tentar te provocar, outras vão minimizar, outras fingir que nada mudou. O estoico não reage. Ele sabe que reações revelam apego, e apego é o oposto de liberdade. Você aprende a ficar confortável com a própria companhia. A solidão deixa de ser ameaça e vira vantagem, porque quem não teme estar só, não aceita qualquer coisa, não aceita qualquer conversa, não aceita qualquer relação. Isso te coloca em uma posição de força silenciosa, uma força que não precisa se impor. Voltar irreconhecível também significa não explicar seu passado. Você não deve coerência à versão que os outros guardaram de você. Você deve coerência apenas à sua evolução. Quem quiser entender, observa. Quem não quiser, projeta. E você segue. Existe uma mudança interna quase imperceptível, mas definitiva. Você não reage mais por impulso. Você escolhe. Escolhe quando falar, quando sair, quando ficar, quando se afastar. Esse nível de autocontrole não nasce do acaso. Nasce do tempo passado longe do ruído, treinando a mente a não obedecer qualquer estímulo. O mundo tenta te puxar de volta para o familiar, para o previsível, para o antigo. O estoico resiste, não com agressividade, mas com firmeza. Ele sabe que o conforto é o maior inimigo da transformação e prefere o desconforto temporário da disciplina ao arrependimento permanente da estagnação. Quando você retorna, percebe algo curioso. Não precisa se provar. As pessoas sentem. Sentem na sua calma, na sua presença, no seu limite claro. Você não se explica porque não precisa. Você não se vende porque não depende. Você não corre porque sabe onde está indo. Desaparecer te ensinou a não desperdiçar energia. Evoluir te ensinou a canalizá-la. Voltar irreconhecível é apenas o efeito colateral inevitável de quem decidiu viver com intenção. E quem vive com intenção não se perde tentando ser tudo para todos. Você não voltou para ocupar o mesmo lugar. Você voltou para ocupar o seu lugar. E isso muda completamente a forma como o mundo responde a você. Nesse ponto, você já entende que não foi o mundo que mudou. Foi você que deixou de se mover a partir da carência. A ausência de ruído interno cria clareza, e clareza muda decisões. Você não aceita mais menos do que sabe que sustenta. Não insiste onde não há reciprocidade. Não força portas que exigem versões antigas de você. Voltar irreconhecível não é sobre endurecer, é sobre alinhar. Você continua humano, mas não é mais previsível. Não reage por impulso. Não se explica para ser aceito. Não se diminui para caber. Isso cria um tipo de respeito que não depende de palavras. Um respeito que se sente. O silêncio que antes parecia vazio, agora é cheio de intenção. Você fala quando agrega, age quando faz sentido, se afasta quando necessário. Essa seletividade não é frieza, é maturidade emocional. Quem passou o tempo suficiente sozinho, aprende a valorizar o próprio espaço interno. E quem valoriza isso, não o entrega de graça. O estoico entende que a vida é feita de ciclos. Alguns se encerram sem aviso. Outros exigem coragem para fechar. Desaparecer foi fechar um ciclo interno. Evoluir foi atravessar o desconforto. Voltar irreconhecível foi apenas consequência de não ter desistido no meio do caminho. Você começa a perceber que não precisa mais ser lembrado para existir. Não precisa ser chamado para ter valor. Não precisa ser escolhido para se sentir inteiro. Essa independência emocional muda tudo, porque agora você escolhe por afinidade, não por necessidade, por coerência, não por medo.
Quem cruza seu caminho sente algo diferente. Não sabe explicar, mas sente. Uma calma que impõe limite. Uma presença que não compete. Uma firmeza que não precisa se afirmar. E isso não foi construído em exposição. Foi construído no anonimato do esforço diário. Alguns vão sentir falta da versão acessível, da versão que explicava demais, que estava sempre disponível. Mas essa versão cumpriu seu papel. Você não a renega, apenas não vive mais a partir dela. Crescer é honrar quem você foi sem se prender a quem deixou de ser. O retorno irreconhecível não pede permissão. Ele acontece. E quem tenta te encaixar no passado percebe que algo não encaixa mais. Você não discute, não corrige, não convence. Você segue, porque agora você sabe que sua vida não é um argumento, é uma construção. Desaparecer foi um ato de coragem. Evoluir foi um compromisso silencioso. Voltar irreconhecível foi o resultado inevitável de quem decidiu não se trair mais. E quando você chega aqui, entende que não precisa desaparecer de novo, porque agora, onde quer que esteja, você está inteiro.